Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na nossa Academia de Pregadores, nas lições bíblicas de Escola Dominical, currículo dos adultos. Na aula de hoje, você sabe, estamos estudando o terceiro trimestre de 2022, falando sobre as sutilezas de Satanás, os ataques de Satanás contra a igreja, com lições comentadas pelo pastor José Gonçalves. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 7, dia 14 de agosto de 2022, onde trataremos sobre a sutileza da relativização da Bíblia. A sutileza da relativização da Bíblia. Nós já temos falado isso aqui em outras aulas, mas existe, e vale repetir, existe um plano arquitetado por Satanás para dissuadir o homem de Deus. E é claro que este plano não deixaria de fora o ataque contra a Bíblia como palavra de Deus para a nossa vida. A Bíblia como a maior revelação escrita de Deus. E nós sabemos que é importante uma revelação escrita. A revelação escrita era importante para perpetuar uma fala de Deus para o ser humano, uma revelação de Deus para o ser humano, de forma escrita, para que não ficasse só na oralidade, porque a oralidade, ela acaba produzindo mudanças na sua transmissão. Através da revelação escrita de Deus, nós temos uma linha mais fidedigna desta revelação. Por isso, é realmente importante a revelação escrita de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a grande revelação escrita de Deus ao ser humano. A Bíblia, é claro que é um livro, mas ela é também a palavra de Deus. Em bibliologia, nós estudamos a Bíblia como livro, mas estudamos a Bíblia também como palavra de Deus. Ela é um compêndio de livros, na verdade. São 39 livros, é um compêndio literário. Cada escritor, com a sua cultura, com a sua visão, com a sua formação, escreveu, cerca de 40 escritores escreveram no período entre 1300 e 1500, 1600 anos, aliás, 1400, né? Alguns falam entre 1500 e 1600, mas 1400 e 1600 anos aproximadamente, cerca de 40 escritores, não autores, porque a Bíblia tem um só autor que é Deus, mas tem cerca de 40 escritores, cada um com a sua cultura, mas escreveram inspirados. Isto é inspirar, é colocar para dentro. Escreveram sob a inspiração divina, que é o autor da Bíblia, para nos deixar lições, aprendizados, que transformam a nossa vida como um todo. Por isso a Bíblia, sem dúvida, ela é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, existe aí, dentre essas estratégias de Satanás para dissuadir as pessoas de Deus, está a relativização da Bíblia. O texto áureo da nossa lição está em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16, quando Paulo garante a Timóteo o quê? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ok? É apta para ensinar. O que é ensino? O ensino é aquilo que conduz. Ensinar é pegar pela mão e conduzir. Eu tenho licenciatura em pedagogia e a gente trata muito disso na pedagogia. Pedagogo, paidagogos. Ou seja, a pedagogia nos ensina que a gente deve ser como um pai que pega o filho pela mão e conduz no caminho do aprendizado. Isto é ensinar. O Howard Hendricks fala disso no seu livro Ensinando para Transformar Vidas. Através desse livro, nós gravamos um curso na plataforma, que está na plataforma da Academia de Pregadores, chamado 7 Leis do Ensino, e o Howard Hendricks vai falar sobre as fases do aprendizado. O ensino genuíno conduz pelas fases do aprendizado. Então, a escritura é inspirada e é proveitosa para ensinar. Redarguir. Redarguir é diferente de exortar. Exortar é falar sobre o erro que a pessoa cometeu, a consequência do erro e o caminho que ela tem que trilhar
para se afastar do erro. Isso é exortar, mas isso acontece depois que o erro acontece. Redarguir é um ensino quase que exortativo, que mostra também o erro que a pessoa pode cometer, as consequências que ela pode colher, mas o redarguir ocorre antes que o erro aconteça, para que a pessoa não cometa o erro. Corrigir, fazer correções, realinhar condutas, corrigir é isso, é realinhar uma conduta. Para instruir, a instrução, é colocar dentro. A instrução é aquilo que projeta a pessoa dentro de princípios. E aqui instruir em justiça. Justiça divina. Não é justiça punitiva. É justiça que justifica. Justiça instrutiva. Instruir é colocar a pessoa dentro. É fazer a pessoa mergulhar. Paulo está ensinando isso para Timóteo. E Paulo está garantindo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Nós aprendemos em bibliologia sobre a inspiração verbal e plenária, que é a verdadeira teoria da inspiração bíblica. Verdade prática. A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A Bíblia é isso. A Bíblia é inspirada, infalível e inerrante. Inspirada, inerrante e infalível. Inspirada. Porque ela vem de Deus para o ser humano, veio de Deus. Deus inspirou, colocou dentro do ser humano a sua inspiração. A inspiração não é o sopro de Deus, é a bafejada de Deus, o hálito de Deus. Bafejada para nós sempre tem ideia de bafo, de mau hálito, de mau cheiro. Mas bafejada aqui como essência. É o hálito de Deus que foi colocado nos escritores e eles exteriorizaram essa inspiração conforme a sua cultura. Ela é inerrante porque a Bíblia não contém erros doutrinários, erros na sua mensagem. A gente pode, às vezes, pegar o texto bíblico e encontrar um erro literário, um erro gráfico, por exemplo. A gente pode encontrar na palavra de Deus algumas afirmações que são pseudo-afirmações científicas, são descrições científicas e que, naquele tempo, o escritor tinha uma visão que não é a verdadeira visão científica hoje. Como, por exemplo, quando o escritor do livro de Josué diz que Josué orou e o sol parou. E a gente sabe que não foi o sol que parou, foi a terra que parou o seu movimento de rotação, que é o movimento que ela tem em torno do seu próprio eixo. A gente sabe disso. Mas aquela era a visão do escritor ao escrever. Só que a Bíblia não tem como objetivo fazer a defesa ou a narrativa de fatos científicos. O que o escritor está falando ali é que Deus prolongou o dia para que Josué tivesse uma vitória. Então, não é que tem um erro ali. Ali tem a expressão da visão do escritor sobre tudo que o escritor está fazendo. Aí o estudo de hermenêutica vai nos ajudar nesse aspecto. O que o escritor está fazendo é fazer uma descrição do milagre que Deus fez ao prolongar o dia. E nisso não há erros. Então, a Bíblia é inerrante e ela é infalível, porque ela não falha. Ela tem o poder de cumprimento. A palavra de Deus se cumpre verdadeiramente. Então, a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível. Palavra-chave, relativização. Nós vamos entender isso aqui, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a transição da era pré-moderna para a era moderna para a era pós-moderna. Vamos falar disso aqui de forma rápida, mas de pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo, para a gente entender esse processo de relativização de ideias que envolveu o mundo e que a gente está sofrendo hoje em todos os âmbitos, não só na relativização da Bíblia, mas a relativização de todos os valores que não podem ser relativizados. E nós não podemos aceitar essa relativização. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, é o texto da nossa leitura bíblica em classe. Tu, porém, permanece naquilo
permanece naquilo que aprendeste. Gente, permanecer. Perseverar. A Bíblia fala em Atos 2,42, que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos permanecer, perseverar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que, olha qual é o objetivo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou habilitado. Tem uma versão que diz habilitado, tem habilidades, desenvolva habilidades, seja hábil para toda boa obra. Olha, não é só para ser crente, é para toda boa obra. Então, a Bíblia é capaz de nos habilitar para tudo, para toda boa obra, para todas as situações da nossa vida. A Bíblia produz as habilidades necessárias. Irmãos, a Bíblia é magnífica. A Bíblia é o livro mais magnífico de todos os tempos. Repito o que eu disse aqui, me parece na aula passada, que eu já repito isso desde 2, 3 trimestres atrás. A Bíblia não é coisa de crente. A Bíblia é coisa de gente. A Bíblia é para você que é gente. Ai, mas eu não sou crente. Mas é para você, você é gente. Então a Bíblia é para você. A Bíblia é para melhorar a sua vida, para direcionar a sua vida, para te instruir para obras boas. Nós lemos aqui agora, para toda boa obra. Então a Bíblia não é coisa de crente. A Bíblia é coisa de gente. Primeiro ponto da nossa lição, a Bíblia e o espírito desta era. Primeiro parágrafo, desconstrução. Nós sempre ouvimos que vivemos na era do vazio. A era do vazio. Pós-verdade. O fim das certezas. Cultura líquida ou ainda desconstrução. São termos que hoje nós temos ouvido. Era do vazio, pós-verdade, fim das certezas, cultura líquida, desconstrução. Meus queridos, nós estamos vivendo numa época de muita informação. Informação. Eu disse aqui numa outra aula, parece que na lição de jovens. Informação. Nós vivemos uma geração que tem muita informação, mas quase nenhum conhecimento. Augusto Cury fala sobre isso. A síndrome do pensamento acelerado. De acordo com Augusto Cury, um psicólogo magnífico, que se converteu ao cristianismo porque começou a estudar Jesus para combater. E ele começou a estudar a psicologia de Jesus, aí se encantou com Jesus, se converteu ao cristianismo. O Augusto Cury fala o seguinte: uma criança entre 7 e 9 anos de idade hoje tem mais informação do que os grandes imperadores da antiguidade, mais informações do que Alexandre o Grande. Nós vimos um bombardeio de informações. E ele afirma, e é verdade, a nossa mente não foi feita para pensar tanta coisa como informações que nós estamos recebendo. Não foi feito para pensar tanta coisa assim. E isso tem trago um problema chamado síndrome do pensamento acelerado. E a geração de hoje, por ter muita informação, acha que tem conhecimento, mas não tem. Porque o conhecimento verdadeiro é o conhecimento que é transformador. É o conhecimento com o qual nós conseguimos transformar a nossa vida e transformar a realidade e para melhor. Porque transformar para pior não precisa nem ter conhecimento, mas transformar para melhor. Nós estamos vivendo este tempo de cultura líquida, de desconstrução, o fim das incertezas. E este tempo foi inaugurado pelo pós-modernismo. É um momento também denominado de pós-modernismo. Veja só, o mundo está separado, a história mundial está separada por 3 grandes momentos.
pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Pré-modernismo era a era dominada pelo sagrado. O sagrado é que pensava todas as coisas, é que respondia todas as coisas. A teologia era a mãe de todas as ciências. O clero é que detinha todo o conhecimento. A era pré-moderna era a igreja que ditava as regras. Era o clero que dava todas as respostas. Só que guerras aconteceram, promovidos até pela instituição, igreja. É só estudar o período das trevas. Justo Gonzalez escreve sobre a história da Igreja Católica Romana, que era uma igreja só, não havia ainda a igreja protestante, a igreja se desviou. E Justo Gonzalez chama isso de período das trevas. Foi um período de 1000 anos terrível. Lá por volta do ano de 1500, início do século XV, surge um movimento chamado Iluminismo. Esse movimento surgiu na Europa. E esse movimento chamou-se Iluminismo porque trouxe a ideia de que a mente do ser humano começou a ser iluminada. E o ser humano começou a questionar, dizendo o seguinte: puxa vida, a gente responde tudo pelo sagrado, mas o sagrado não está resolvendo a nossa vida. Quantas guerras, quantas mortes, quantos problemas. Então vamos começar a pensar, gente. Vamos começar a raciocinar. Dentro do iluminismo aconteceu um movimento chamado racionalismo, que foi bom para a ciência, foi bom para a evolução científica. Só que nesse movimento do iluminismo e o racionalismo, nós tivemos um enfraquecimento da fé. As pessoas pararam de responder as coisas só pelo sagrado e começaram, então, a raciocinar. Aí, o modernismo, que é essa inauguração do século XV para cá, começou a dizer o seguinte: não, tudo bem, existe o sagrado, mas existe também o secular. E houve uma ênfase no secular e uma diminuição do sagrado. Por volta de 1952, aconteceu um movimento chamado de pós-modernismo. O que foi o pós-modernismo? Foi a revolução que aconteceu nas sociedades avançadas, envolvendo as artes, envolvendo as ciências. No pós-modernismo, o ser humano começou a pensar e dizer o seguinte: não, tudo bem que o modernismo disse que existia o sagrado, mas existia o secular. E o modernismo enfatizou o secular e teve uma diminuição do sagrado. Para nós, os pós-modernos, não existe nem mais o sagrado nem o secular, agora só existe a realidade. E o modernismo enfatizou a realidade. E o secular, que já estava... aliás, o sagrado que estava sendo desconstruído, deixa de existir, existe só agora a realidade. Então, olha, nós vamos tratar com essa nossa realidade. E a realidade para o pós-modernismo é relativizada. Relativizada. Ou seja, não existem verdades absolutas. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. A verdade depende do julgamento de quem está julgando. Isso é terrível. Isso foi terrível, trouxe um impacto muito grande para a fé, mas aconteceu nas sociedades avançadas e foi chegando, e hoje nós vivemos no mundo inteiro o pós-modernismo, que é essa cultura líquida, esse fim das certezas, a era do vazio, a desconstrução de todas as coisas. Então, nós passamos por um processo de relativização de tudo. Relativização científica, relativização de valores, relativização da família, relativização. Na verdade, o que importa é aquilo que eu penso. Na verdade, o que importa é a minha realidade. Nós sabemos que o mundo não é bem assim. E nós, então, sofremos um processo de relativização das Escrituras. A isso nós damos o nome, como diz no segundo parágrafo, o relativismo. O que é, na prática, o relativismo e o que significa o relativismo? Significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Ou seja, não existe verdade. Isso aqui é uma mentira, tá?
absoluta. A gente sabe que existem verdades absolutas em todos os aspectos. Existem verdades que são verdades absolutas, mas para o pós-modernismo, não existe verdade absoluta. E existe. É como se a pessoa chegasse aqui para mim e dissesse, não, antes, você escreveu de vermelho e fez um X com a preta, mas esse vermelho para mim não é vermelho, esse vermelho para mim é azul. Olha você ver como parece azul. Não, isso é azul. Isso é azul, o vermelho para mim é azul. E esse preto aí não é preto, esse preto aí é amarelo. Acabou. E eu sou obrigado a dizer para a pessoa, não é que você está certo? Olha, não é vermelho. Eu pensei que tinha escrito de vermelho, escrevi foi de azul. Rapaz, eu pensei que tinha feito um X com preto e não é amarelo. Você está certo. Não existe isso, gente. Não existe isso. Isso aqui é vermelho, isso aqui é preto, a não ser que a pessoa seja daltônica. Se a pessoa é daltônica, o problema não está na cor, o problema está na pessoa. É uma disfunção orgânica que a pessoa tem e que ela tem que trabalhar isso. Então, existem verdades absolutas em tudo. Um dia, o meu filho me questionou, falou, mas quem estabeleceu a ética? Quem estabeleceu os valores? Quem estabeleceu os princípios? Eu disse para ele, a própria sociedade. A própria vida estabelece isso para nós. Ah, não, mas os meus valores são como eu quero. Ok, você tem direito de estabelecer para você os valores que você quiser, mas você vai se chocar com valores estabelecidos na sociedade. Existem verdades absolutas. Ah, mas eu sou livre. Ninguém é totalmente livre, gente. Não podemos ser. Porque se você estudar a história do direito, o direito surgiu justamente porque todo mundo achava que era livre e um começou a interferir no direito do outro. Aí surge o direito para disciplinar as condutas. Olha, isso já aconteceu, nós já experimentamos isso, já sabemos que isso não dá certo. Então, ninguém é totalmente livre. Nós precisamos entender essa dinâmica da nossa vida. E é simples, é fácil, é muito melhor assim. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora.
Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, a Bíblia e o politicamente correto. Primeiro parágrafo, a criação de uma nova narrativa. O que é essa criação de uma nova narrativa? Trata-se de uma narrativa ardilosa, construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. O politicamente correto. O politicamente correto é aquele negócio que não nos leva a confrontar ninguém. A gente sabe que a palavra de Deus, ela nos confronta. E ela tem que nos confrontar. Nós precisamos ser confrontados, gente. Nós nascemos numa família e precisamos que os nossos pais nos confrontem. Para quê? Para alinhar a nossa conduta, para formar o nosso caráter, a nossa personalidade. É assim que acontece. O confronto é saudável. Mas o politicamente correto diz, não, a gente tem que respeitar o outro. Quem disse que é falta de respeito? Um dia eu falei com um amigo meu, um obreiro. Nós fazíamos parte de um grupo e ele expôs uma ideia que eu não concordava e nós começamos a discutir ali no grupo, que era um grupo de discussões. E de repente ele meio que apelou, eu falei, meu amigo, calma, isso aqui não é confronto de pessoas, é confronto de ideias. O politicamente correto está dizendo, não, se você questionar o que a pessoa está pensando, ela vai se sentir ofendida, mas peraí, por que a gente não pode ser inteligente o suficiente para discutir ideias sem confrontar pessoas? É um confronto de ideias e não um confronto de pessoas. A Bíblia nos confronta e ela tem que nos confrontar. Então, esse politicamente correto é algo ardiloso, demoníaco, para tentar desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outro. Segundo parágrafo do segundo ponto, a criminalização da opinião. Gente, hoje ficou um trem de doido. Hoje você não pode falar o que você pensa, porque senão você é discriminado. Você fala o que você pensa, nós vamos tratar disso agora há pouco aqui, ó, você fala o que você pensa, você é chamado de fascista. Você é chamado de tantos nomes. O nosso comentarista, ele coloca isso aqui. Não existe um espaço para a opinião. A gente vive hoje, ó, uma ditadura de opinião. Quem difere disso é execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. Quando nós nos posicionamos, queremos expressar as nossas opiniões, é chamado de como é que é? Fascista, genocida. Isso é um genocida, só porque pensa diferente. Isto é uma ignorância. E eu vou falar assim, sem pedir desculpa, mas com respeito, mas sem pedir desculpa. É uma burrice. Cada um de nós somos seres pensantes e cada um pensa diferente, gente. É claro que eu tenho que entender o limite do meu pensamento para não desrespeitar o outro. Mas cada um de nós pensamos diferentes. Agora, eu penso diferente, eu sou genocida. Eu penso diferente, eu sou fascista. Eu penso diferente. Não, essa é a ditadura da opinião. E onde está o livre direito de expressão? Onde está? Nós temos o livre direito de expressão. Essa criminalização da opinião é algo terrível. É algo terrível. Se eu não posso discriminar o outro, eu também não posso ser discriminado. O direito é uma via de mão dupla. O respeito é uma via de mão dupla. Tolerância. Às vezes dizem que nós, os protestantes, os conservadores, somos intolerantes. Não somos intolerantes. Nós não ofendemos pessoas. É claro que tem alguns que ofendem, mas não é o que nós pregamos, não é o que nós ensinamos. Nós não ofendemos pessoas. Agora, quando nós falamos a verdade, quando nós expressamos aquilo que a nossa fé nos propõe como convicção, aí sofremos intolerância.
Aí sofremos intolerância. Onde está a intolerância social, intolerância religiosa? Será que realmente está em nós ou está em quem não pode tolerar o que nós pregamos, em quem não pode tolerar o que nós ensinamos? Nós precisamos virar isso. E virar a mesa aqui não é que a gente agora tem que partir para cima. Não, nós precisamos nos respeitar socialmente falando. Precisamos ter os nossos posicionamentos sociais e precisamos ter uma via de mão dupla. Ah, mas é porque vocês pastores... Não, gente, pastor, escuta aqui um negócio. Pastor é gente, pastor tem direito, pastor vota, pastor expressa, pastor estuda, pastor é inteligente, pastor vai para a faculdade, pastor é um ser pensante, ok? A gente não está aqui com a bitola assim, ó. Ah, a gente é bitolado, está com a viseira da religião. Não. Nós somos seres pensantes. Somos seres pensantes. O mundo precisa ouvir isso. Nós passamos, glória a Deus, passamos do tempo de pastores que ficavam ali, ó, lendo a Bíblia, sem nenhum estudo científico e pronto. Não, pastores têm formação. Eu tenho formação teológica. Eu tenho formação teológica, graduado em teologia, graduado com graduação reconhecida pelo MEC, pós-graduado em teologia sistemática, realmente titulado, pós-graduado em teologia sistemática. Mas eu tenho formação em licenciatura, sou licenciado em pedagogia. Olha, uma ciência secular. Eu tenho formação em psicologia pastoral, eu tenho uma profissão policial militar, e dentro da minha profissão eu fiz diversos cursos de formação na área de segurança pública, onde eu estudei diversas áreas do direito civil, direito penal, direito administrativo. Eu tenho formação. Porque tem gente que pensa que a gente vem sem formação. Ah, pastor, mas você está falando isso para aparecer? Não. Estou falando isso para que as pessoas entendam que hoje nós não temos uma galerinha de pastores aí analfabetos e que não sabem se posicionar, não. Nós temos posicionamento. Eu tenho conhecimento de sociologia, estudei criminalística, história do direito, estudei sociologia, estudei teorias do crime, teorias sociais, estudei. Temos formação nessa área. Então, nós falamos com propriedade. É claro que falamos alicerçado no que é a nossa regra de fé. Aqui, ó, a palavra de Deus. Essa é a minha regra de fé. Isso aqui ninguém vai me tirar. E não me envergonho. Não me envergonho de dizer, tem formação bíblica, teológica, formação secular, mas sou crente e pentecostal, de falar língua estranha, de crer na atualidade dos dons espirituais. É isso aí. Não somos ignorantes. Temos formação. Né? E assim, eu vou dizer que eu sou o menor da casa do meu pai. Temos diversos outros pastores, são catedráticos em diversas áreas. Hoje nós temos crentes pentecostais que são juízes, promotores de justiça, desembargadores, empresários. Temos grandes homens de negócio. Temos em todas as áreas. Chegamos em todas as áreas. Então, você não está ouvindo um discurso de alguém desprovido de informação. Mas, sobretudo, você está ouvindo uma fala de alguém que tem a graça de Deus na vida, a unção de Deus, a inspiração de Deus e crê na palavra de Deus. Relativizar a Bíblia? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Não tem que ser atualizada. Nós temos que fazer uma contextualização da mensagem bíblica. Eu leciono hermenêutica, ensino hermenêutica, eu sei do que eu estou falando. Nós temos que fazer uma contextualização da mensagem bíblica. Relativizar a Bíblia, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Os princípios normativos da Bíblia são para tornar os seres humanos melhores em todas as eras, em todos os tempos. A Bíblia continua sendo a mensagem de Deus à humanidade, que salva, que transforma, que faz aquilo que instituições humanas não faz. A Bíblia tem o poder de restaurar viciados, drogados,
prostitutas. A Bíblia tem o poder de transformar a vida de criminosos. A palavra de Deus tem, sempre teve e continuará tendo esse poder. Ela não precisa ser relativizada, ela não precisa ser atualizada, ela é a palavra de Deus para o nosso coração. Quem crer nela terá sua vida transformada e será salvo. Ah, mas o que a Bíblia tem com a nossa vida cotidiana? Tem. Um dia os discípulos perguntaram para Jesus: deixamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse: aquele que deixou pai e mãe, irmão, irmã, que deixou família, que deixou tudo para me seguir, receberá comprovações 100 vezes mais nesta vida. O evangelho não é o evangelho só escatológico, só para o porvir. O evangelho é o evangelho para hoje, para agora. Jesus falou com os discípulos: receberá 100 vezes mais nesta vida. E por fim, a vida eterna. A Bíblia tem o poder de transformar uma sociedade. A Bíblia tem o poder de realinhar a conduta. A Bíblia tem o poder de harmonizar os nossos relacionamentos, de harmonizar o relacionamento social. Ela tem este poder. A Bíblia é uma ferramenta de Deus para transformar a sociedade. O diabo não quer isso, porque ele quer te destruir, quer desumanizar o homem. Mas Deus não. Deus não é um ditador que está aqui com a arma apontada para sua cabeça, dizendo: me adore ou eu te mato. Não, você não é obrigado a adorar. Você não é nem obrigado a crer em Deus. Quem faz isso é o diabo. Deus não. Deus nos conquista, nos persuade, Deus nos corteja, Deus nos ama, Deus nos envolve. E Ele quer o melhor para a nossa vida, porque nós somos criados por Ele e para a glória do seu nome. Terceiro parágrafo. A Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia. Surge uma nova metodologia. E é o que os exegetas, que são aqueles que defendem a fé, chamam de hermenêutica centrada no leitor. Veja bem, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ao invés de ler qualquer livro e pensar assim: o que o autor quer dizer? O pós-modernismo está dizendo que, não, isso não tem importância, isso não é relevante, isso não tem valor. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: o que isso significa para mim? E o que significa é isto que é. Claro que não. O importante é o que o autor quis dizer. Eu preciso compreender o que quem escreveu estava querendo dizer. Aí eu entendo o que ele queria dizer e penso: bem, essa mensagem é relevante para a minha vida. Isso que ele está dizendo é importante para mim? É, não é, ok. Mas essa exegese centrada no leitor, gente, isso é um absurdo. É só parar para pensar, gente. Não estou falando de nada espiritual, não. Estou falando de inteligência. De inteligência. Quer dizer que o mais importante é o que eu entendo e não o que o outro escreveu? Claro que não. É claro que na comunicação é importante que o receptor entenda a mensagem. Mas o receptor também precisa de um esforço para compreender aquilo que a origem da mensagem está transmitindo. Okay? Então, a hermenêutica bíblica não é centrada no leitor. A hermenêutica bíblica é centrada no texto. O que o escritor quis dizer, gente? Qual foi o tempo, o momento, a situação, a circunstância? Qual o contexto político, econômico, religioso, social, geográfico, espiritual que ele vivia? Vamos entender isso? Ah, tá, aqui tem a mensagem. Agora, essa mensagem é importante para mim? Ah, não sei. Então, vamos analisar se a mensagem é importante para mim. Aí eu vou aplicar a mensagem à minha realidade. Pronto, contextualizei a mensagem. Isso sim. Aí surgem novas teologias que surgem, que na verdade não são teologias, né? Essas novas teologias são essa falácia, essa mentira do texto centrado no indivíduo. Então, aí vem, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Sabe o que é teologia inclusiva? Não é a teologia que fala vem como estás e continua do jeito que quer, não. A teologia da Bíblia é inclusiva. Jesus mesmo falou: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Agora você veio, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós, você está comprometido agora.
A Bíblia tem que ser inclusiva, mas a teologia não pode ser inclusiva, vem como está e fica do jeito que quer. Não, 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 não. Não é assim. É dentro dessa nova perspectiva, desculpa, vamos lá. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia ao evangelho social, ecumênico e homoafetivo. O evangelho, ele tem que envolver a vida social, mas ele não é social. Paulo falou, ele é poder de Deus para transformar o que crê. Ele é ecumênico, mas não sincrético. O que é ecumenismo? É reunião de pessoas que pensam a mesma coisa, que vivem a mesma fé. Quando é reunião de pessoas que pensam diferente, é sincretismo. Homoafetivo, a Bíblia combate isso aqui. O evangelho não pode apoiar aquilo que a Bíblia combate, não pode de forma alguma. É essa nova configuração teológica. Oh, Jesus, eu tenho que mudar aqui, ó. É essa nova configuração teológica. Está certo? É claro que não. Claro que não está certo. Ó. Qualquer pensamento que destoe deste é considerado fascista, é aqui, ó, homofóbico e discurso de ódio. Só porque eu penso diferente? Só porque eu não concordo com você? Ou só porque você não concorda comigo? Ah, mas isso é agressivo. Não, gente, não é contra a pessoa. É a verdade absoluta que a Bíblia ensina. Pronto, acabou. E é isso. Quarto ponto e último ponto da nossa lição. A Bíblia é sempre atual, palavra de Deus. Eu já falei sobre isso aqui. Primeiro parágrafo, revelada por Deus. Eu falei no início aqui sobre a revelação. A Bíblia é revelada. Qualquer tentativa de ressignificar ou de atualizar a Bíblia, fazendo que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como heresia. Eu já disse, a gente tem que aplicar a mensagem da Bíblia de forma atualizada, que nós chamamos isto, em homilética, que é a arte de pregar e preparar sermões, de aplicação da palavra. E segundo e último ponto, segundo parágrafo e último ponto da nossa lição, inspirada por Deus. Inspirada. Inspire, respire. Lembra que o médico faz isso quando vem com o estetoscópio? Inspirar, colocar para dentro. A Bíblia foi inspirada por Deus. Deus colocou dentro dos escritores a palavra e eles exteriorizaram. A Bíblia foi inspirada por Deus, tá ok? Eu vou terminar falando bem pertinho de você aqui, para você compreender a nossa fala, fechando esta nossa 7ª lição. Queridos, eu vou repetir algo que eu já disse algumas vezes. Sempre que a gente trata aqui na Academia de Pregadores desses assuntos mais polêmicos, nós tratamos com muito cuidado, com muito critério e, sobretudo, permeados pelo amor, mas também com verdade, e com verdade escriturística, verdade da palavra de Deus. O nosso desejo é que você compreenda o nosso amor por você. E sabe, você que está nos ouvindo, discorda de algumas coisas que nós falamos, é o seu direito. E nós também não vamos te criticar, não vamos te execrar por discordar de algumas coisas que nós pensamos. Mas esta é a expressão da nossa fé. Este respeito deve ser uma via de mão dupla. Nós amamos todos em Cristo Jesus e desejamos que a luz do Evangelho resplandeça a todos, a fim de que realmente estejamos de volta à nossa origem, que é Deus, através de Cristo, sob a ação do Espírito Santo. Deus te abençoe, te amamos em Cristo e desejamos toda a bênção e prosperidade de Deus para a tua vida. Que o Espírito Santo te ilumine, te ajude, te revele o caminho correto, porque só Ele pode realmente fazer isso. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.